Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos o filme de 2012 chamado Prometheus. O filme é basicamente assim. Quando o alien sinistro bebeu um líquido preto e se jogou no mar, ele acabou criando a humanidade. Agora, um grupo de astronautas e cientistas vão até o planeta deles para saber a verdade por trás de tudo isso. Mas, quando chegam lá, descobrem que não é nem um pouco o que eles estavam pensando. Respira fundo e vem comigo que eu te explico melhor essa história. Um alienígena é visto realizando um ritual no topo de uma cachoeira. Ele pega uma xícara de líquido escuro e bebe, fazendo com que seu corpo se decomponha em partículas de DNA depois de cair na água. Décadas depois, em 2089, dois arqueólogos da Terra, chamados Dr. Elizabeth Shaw e Dr. Charlie Holloway, entram em uma caverna na Escócia. O casal descobre uma marca antiga que eles chamam de mapa estelar. Os dois acham que isso é um convite dos criadores da humanidade, conhecido como engenheiros, para virem encontrá-los. Dentro de uma nave espacial altamente avançada chamada Prometheus, a tripulação se prepara para localizar os engenheiros através desses mapas estelares. Essa expedição é financiada por Peter Wieland, das indústrias Wieland. Sua filha Meredith lidera sua viagem enquanto um robô super avançado chamado David cuida da tripulação do navio durante toda a sua jornada até o seu destino, o planeta LV-223. Toda a tripulação viajou para o espaço dormindo usando uma máquina. E depois de um sono pequenininho de 2 anos, Vickers, Shaw, Holloway e o restante da tripulação acordam quando chegam no destino em dezembro de 2093. A tripulação é composta por especialistas de diversas áreas da ciência e da tecnologia. David assiste a galera acordar e toda essa tripulação se reúne pela primeira vez. Janek é o capitão do Prometheus e começa a montar uma árvore de Natal para comemorar. Durante a primeira reunião, Wieland entrega uma mensagem para orientar a tripulação. Além disso, ele apresenta David dizendo que é seu filho e sua maior criação. A Dra. Shaw e o Dr. Holloway também explicam suas descobertas. Eles mostram imagens das escavações arqueológicas por toda a Terra, e os homens sempre estão olhando para o céu adorando os gigantes. Esses gigantes são os engenheiros, e é quase certeza de que eles criaram a humanidade. Todas essas pesquisas levaram eles ao planeta LV-223, que é onde eles estão agora. Durante a noite, David diz que Vickers está chamando Shaw e Holliday. Eles vão até seu escritório, onde ele conta sobre as suas dúvidas em relação à existência dos engenheiros. Apesar disso, ele deixa claro para os dois que nenhum contato pode ser feito com os engenheiros sem a sua permissão. O Janek, que é o capitão do Prometheus, começa a pousar a nave. Enquanto isso, um médico chamado Ford estuda um pouco da composição do planeta. Agora a parada ficou séria. O nível de oxigênio é muito baixo e sem traje não dá para durar nem 2 minutos. Eles chegaram a uma área deserta e montanhosa, onde os membros da equipe se prepararam para a exploração. Holloway perguntou por que David estava usando um traje, já que ele é um robô que não respira. David explicou que ele queria parecer mais humano e deixar as outras pessoas mais à vontade perto dele. Tá bom, né? Durante a exploração, eles descobriram estruturas retas e com formas perfeitas. Holloway percebeu que o ar era tóxico lá fora, mas dentro da montanha era respirável. Só que o doutor é teimoso e provou que era verdade. O resto da tripulação também tirou os capacetes, achando que algo no local estivesse produzindo um ar respirável. Eles mapearam todo o planeta usando um dispositivo e criaram uma ilustração holográfica da área na sala de controle da nave. Durante a exploração, eles encontraram um corpo decapitado que parecia ser de um alienígena. Um dos tripulantes, chamado Fifield, se assustou com tudo isso e foi embora com Milburn voltando para a nave Prometheus. Holloway, Ford e David continuaram explorando até encontrarem uma enorme estátua de cabeça humanoide. A sala também tinha alguns cilindros em formato de pedra, além de alguns corpos de criaturas desconhecidas. As coisas começam a dar errado quando David vê um líquido escuro saindo do cilindro e encosta nele para ver o que aconteceria. É óbvio que ele fez merda. A Dra. Shaw sentiu umas mudanças na estrutura do ar, então ela se apressou e pegou o crânio alienígena com a ajuda do Ford. Enquanto isso, Janek e sua equipe detectaram uma tempestade se aproximando e falaram para a equipe para voltar para a nave o mais rápido possível. David pegou um dos cilindros em formato de pedra escondido e guardou na bolsa antes de sair com o resto da tripulação. Eles correram até chegar no Prometheus antes da tempestade. A Shaw foi tentar pegar a cabeça do alien que tinha caído e quase foi jogada para longe com o vento. A sorte dela foi o Holloway e o David que vieram ajudar. Enquanto isso, Milburn e Fifield se perderam na montanha durante o caminho de volta à nave. Janek avisa para eles que detectou mais alguma coisa viva lá dentro, além deles. Já avisei que vai dar merda isso.
Os dois procuraram o ser vivo que Janek falou, mas não acharam nada. Então eles ficaram lá esperando a tempestade passar. De volta na Prometheus, Shaw e Ford estudaram a cabeça alienígena e descobriram que era um capacete e não um crânio. Com a ajuda de David, eles levaram o capacete e encontraram uma cabeça real dentro dele. Shaw ficou empolgado ao ver a cabeça, acreditando que era de um engenheiro. Ford fez uma incisão para ativar seu sistema nervoso enquanto a cabeça ia voltando à vida. Ela começou a vazar um líquido preto, que é o mesmo daquela pedra em forma de cilindro, fazendo um cheiro terrível. Então eles isolaram a cabeça. Shaw insistiu em continuar o estudo, então ela mandou Ford coletar mais amostras. Mais tarde, David se comunicou rapidamente com Weyland, usando uma tecnologia avançada de capacete. Vickers notou isso e interrompeu David, querendo saber sobre a sua conversa. David se recusou a contar e, como consequência, Vickers o levou para um canto e o sufocou. David não se sentiu ameaçado, mas acabou contando que Weyland tinha dado a ordem de trabalhar pesado. Na verdade, Weyland tinha mandado testar os efeitos do líquido escuro no Holloway. Mais tarde, David encontrou Holloway numa sala. Ele perguntou até onde Holloway iria para conseguir as suas respostas, e Holloway respondeu que estava disposto a fazer de tudo. Depois disso, ele pega uma porção do líquido escuro que tinha escondido e jogou na bebida do Holloway, sem ele perceber. Então ele foi até o quarto da Shaw para mostrar as composições de DNA compatíveis entre os engenheiros e humanos, comprovando que os engenheiros eram os criadores dos humanos. Holloway disse que não havia nada especial na criação da vida, pois qualquer um poderia ter criado, e não mudaria nada. Ela fica meio triste ao lembrar que ela é infértil e ela não pode ter filho. Então ele consola ela e os dois dão aquela pimbada antes de dormir, a famosa supimpada nervosa. Enquanto isso, Milburn e Fifield ficaram explorando toda aquela área quando de repente uma cobra muito estranha foi chegando perto. Eles contataram o centro de controle, mas ninguém respondeu. Então a criatura apertou o Milburn com tanta força que até quebrou o seu braço. Fifield tentou cortar ela, mas acabou jogando uma pedra venenosa no seu capacete, machucando muito ele. A criatura penetra através da roupa de proteção de Milburn e dá um ataque fatal, enquanto Fifield também não sobrevive. A tempestade passa no dia seguinte, e então Prometheus volta para a estrutura montanhosa. Holloway acorda sentindo uma sensação estranha e percebe que seus olhos estão meio avermelhados. Enquanto isso, Janek chama Shaw para falar sobre Milburn e Fifield. A equipe volta na montanha para buscá-los. David é enviado para uma missão separada de rastrear o ser vivo que ele havia detectado na sala de controle. Dentro da Prometheus, Vickers fala para o David transmitir tudo o que ele está vendo para ela. Ela encontra o dispositivo do mapeamento da tripulação e descobre que ele está na frente de uma porta. Ele levanta a porta, permitindo que o dispositivo de mapeamento entre em uma sala, que parece ser o centro da montanha. Nesse momento, David desliga a transmissão da Vickers e deixa ela com muita raiva. Ele estuda a sala e vê um holograma dos engenheiros. Ele aprende através do holograma que a montanha na verdade é a nave dos engenheiros, e quando ele descobre que a nave definiu seu destino na Terra, o holograma desliga. David encontra uma câmara que carrega um engenheiro vivo. Do outro lado, Janek e a equipe continuam suas buscas por seus dois companheiros de nave. Eles voltam para a sala com as pedras do cilindro e notam uma grande quantidade de líquido preto escorrendo dele. A tripulação fica assustada quando vê o corpo de Milburn, enquanto Ford entra para conferir seu corpo. Nesse momento, Holloway cai no chão. Seus olhos continuam piorando e ele suspeita de uma infecção. De repente, uma criatura parecida com uma cobra sai de dentro do Milburn, tira a vida de um dos membros da tripulação antes de fugir. Shaw decide interromper a operação, pedindo para Vickers enviar uma equipe médica. O líquido preto penetra cada vez mais dentro do corpo de Holloway, e ele tenta suportar a dor, mas é quase impossível dele sair vivo disso. A equipe chega na parte de trás da nave, e Janek manda abrir a passagem, mas Vickers se recusa. O que ela faz é vestir o traje e pegar um lança-chamas. Depois disso, falou que o Holloway não pode mais entrar na Prometheus, porque ele está infectado. Janek discute com ela, dizendo que Holloway é um tripulante doente que precisa ser tratado imediatamente. Mas a loirinha não tá nem aí e manda todo mundo entrar, menos ele. Shaw continua implorando para Vickers mudar de ideia, mas não adianta. Então, o Holloway se afasta da tripulação, mostrando que aceitou o seu destino, e logo depois de dar tchau para a namorada, Vickers queimou ele todo. O que você teria feito, hein? Eu acho que não tinha salvação mesmo. Shaw grita de agonia ao ver a cena e desmaia. Depois, acorda em uma mesa onde David faz uma checagem. Depois disso, ele revela que ela está grávida há 3 meses. Ao ouvir o resultado, Shaw fica chocada. Ela conta para David que é infértil e que seria impossível isso. A melhor parte do filme começa agora.
Ele diz que o feto é de outra espécie. A mulher fica desesperada e começa a implorar para tirar a criatura de dentro dela. David diz a ela que não tem gente na nave capaz de realizar a cirurgia. Ela dá um puta grito por causa da dor que tá sentindo no estômago, e ele faz ela dormir com um tranquilizante. Ford chega depois de um tempo para verificar como ela tá. Só que o efeito do tranquilizante já tinha passado e Shaw começou a lutar contra eles. Ela corre até o robô médico da nave e se prepara para realizar uma cirurgia nela mesma. A criatura começa a se mover dentro dela enquanto o robô analisa a barriga para fazer a cirurgia. Cenas fortes a partir de agora, hein? Ele cortou a barriga dela e removeu a criatura que parece muito com uma lula. Para ser mais exato, uma lula alien. Depois disso, a máquina começa a costurar a barriga de volta, e Shaw sai do quarto rapidamente para trancar a criatura lá dentro. Enquanto isso, Janek se comunica com os outros membros da tripulação após localizar o monitor de Fifield do lado de fora do Prometheus. Eles abrem a porta traseira da nave e encontram o Fifield transformado em mutante, porque foi consumido pelo líquido escuro. Fifield ataca os membros da tripulação na porta traseira e acaba com eles. Janek usou um lança-chamas para pará-lo, enquanto os outros membros da tripulação o esmagaram com um veículo militar. Durante esse tempo, Shaw tropeça em uma sala desconhecida, onde acaba vendo Weyland e sua equipe. Ela descobre que o Weyland sempre esteve com eles no Prometheus, escondido. Além disso, ela descobre mais sobre o encontro de David com o último engenheiro vivo. Weyland finalmente revela que ele confia nas pesquisas dela, por isso que ele autorizou o financiamento de toda a expedição. Ele também acredita que com a ajuda dos engenheiros, ele pode encontrar uma maneira de viver para sempre, porque esse é o objetivo final da sua vida, ganhar vida eterna. Ele se prepara para encontrar o engenheiro, deixando Shaw confusa sobre tudo. Até porque não é todo dia que você vai para outro planeta procurar quem criou a humanidade e dá alusão alienígena. Ele vai para uma sala se recompor e Janek vem visitá-la. Ele pergunta sobre seus planos e diz que esse planeta não é a casa dos engenheiros, e sim uma base militar. Ele tenta convencê-la a voltar para a Terra, mesmo que precise voltar sem respostas. Só que ela diz para ele que um engenheiro foi achado e estão indo encontrar com ele, ou seja, estão perto de ter uma resposta. Mais tarde, Vickers finalmente se encontra com seu pai, enquanto ele está colocando seu traje protetor. Vickers explica para ele o perigo de ir até lá, mas o velho não tá nem aí. Ele quer porque quer se tornar imortal, e vai embora junto com David, Ford e Shaw. Dentro do núcleo da montanha, eles encontram uma grande quantidade de pedras cilíndricas em volta. Então, Janek estuda a estrutura da superfície e diz que na verdade é uma nave gigantesca. David acorda o último engenheiro vivo, e todos olham enquanto ele se levanta de sua câmara. A tripulação fica doida fazendo um monte de perguntas, e então David aprendeu a falar a língua do engenheiro, e pergunta se ele conhece alguma maneira de viver para sempre, para ajudar o Weyland. Mas, de repente, o engenheiro arranca a cabeça do David, e todo mundo se caga de medo, mas parece ser impossível parar ele. O engenheiro pega Ford e joga ela longe, e a mulher também não sobrevive. Ele acaba com todo mundo dali, um por um, exceto o Shaw, que mal consegue fugir correndo. Weyland tá caindo no chão do lado de David, e ele diz adeus pro véi, porque ele o considera como pai. Vickers observa tudo da nave deles, e finalmente decide abortar a missão. Janek segue ela e prepara o Prometheus para voltar à Terra. Depois disso, o engenheiro reativa a nave espacial e quer continuar a sua missão original de ir à Terra. O impacto da reativação da nave joga Shaw para fora, onde ela corre para o Prometheus. Ela fala para a tripulação os planos do engenheiro de liberar o líquido preto na Terra. Depois de tudo que Shaw passou, ela acredita que os engenheiros odeiam os humanos e planejam viajar à Terra para aniquilar a humanidade. Como resultado disso, ela implora para o Janek parar o engenheiro antes dele chegar ao nosso planeta. Janek fica dividido enquanto Vickers ordena para ele ignorar a Shaw e sair imediatamente daquele lugar. Finalmente, Janek decidiu escutar Shaw e voluntariamente escolhe sacrificar sua vida pelo bem da Terra. Ele terminou a discussão com Vickers, mandando ele pegar uma cápsula de fuga junto com o resto da tripulação. Seus copilotos decidem se juntar a ele enquanto Vickers corre para a cápsula, conseguindo sair do Prometheus com sucesso. Janek e os pilotos geram uma força poderosa o bastante para transformar o Prometheus em uma bala de canhão. A nave lança as cápsulas e Vickers consegue sair com sucesso do Prometheus. Nesse momento, Prometheus bate com força no navio dos engenheiros, criando uma explosão enorme, fazendo com que ele caia no chão. Shaw e Vickers observam a batida antes de fugir dos pedaços de metal pesado que estão caindo por todos os lados. Shaw conseguiu se afastar a tempo, mas Vickers foi esmagada pela nave espacial.
Shaw se tornou a única sobrevivente humana de toda a tripulação do Prometheus, mas ela logo começa a respirar com dificuldade por ter tido seu traje espacial danificado. Ela corre para uma cápsula e consegue estabilizar sua respiração. Lá dentro ela encontra a sala que deixou o bebê alien, e ele aumentou muito de tamanho. A cabeça do David consegue falar com a Dra. Shaw, e ele conta para ela que o engenheiro está chegando e que ela precisa sair de lá o mais rápido possível. Naquele momento, o engenheiro chega sinistro atacando a moça, e para se defender ela liberta seu filhote, Lula. A criatura pega o pescoço do engenheiro, e enquanto isso, Shaw sai correndo de lá com um traje espacial funcionando. Ela cai no chão enquanto olha para o céu, cheia de agonia pelo que aconteceu. E depois de um tempo, David gritou para ela perguntando por sua ajuda na recuperação de seu corpo. Shaw não queria, mas veio depois que ele ofereceu uma forma de sair do planeta. Ela volta para a nave alienígena procurando David, e enquanto ele discutia uma possível rota de volta à Terra, ela o interrompeu. Em vez de voltar, ela quer encontrar o planeta dos engenheiros para terminar a missão e finalmente saber as respostas. Os dois formam uma equipe juntos e saem de lá em uma nova nave controlada pelo David. O filme termina com Shaw fazendo um relatório final da nave Prometheus durante o dia de Ano Novo. Ela relata que é a última sobrevivente da missão e ainda está em busca dos engenheiros. Ela também afirmou que a nave e toda a tripulação desapareceram, avisando todo mundo que não é para ir resgatar ninguém. Na cena final, vemos que a criatura alienígena terminou de comer o engenheiro e está pronta para outra carnificina. Com esse vídeo aqui eu economizei umas boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer isso eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 15 horas para produzir tudo isso. E se você assistiu até aqui é porque gostou, né? Então assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias sobre um cowboy que é enviado para Marte e precisa parar uma guerra usando os poderes muito irados. Tamo junto, um abraço e é nóis! O Henrique, tamo junto. Uou.